Meus irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Oração e Trabalho. Hoje vamos ter o nosso irmão palestrando conosco, Antônio Luiz, nossa irmã Nancy na prece final e nossa irmã Carliane na prece inicial e a vossa irmã Vânia na direção. Vamos serenar nossos pensamentos e mentalizar o Mestre Jesus na nossa prece inicial. Vou passar a palavra a Carliane. Boa tarde a todos. Vamos fechar nossos pensamentos, vamos fechar nossos olhos e pedir ajuda aos dirigentes espirituais desta casa, Frei Fabiano de Cristo, a Cajuru, e ao Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para que essa palestra seja em paz, seja em harmonia, que possamos absorver todos esses ensinamentos para colocarmos em prática em nosso dia a dia, em cada passo que nós damos. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Assim seja. E com esta prece inicial, vamos começar, né? Nossa palestrazinha da tarde de hoje. Passa a palavra ao nosso irmão Antônio Luiz. Tá baixo, não tá? Tá bom? Tá bom aí atrás? Tá, então vamos lá. Que a paz e amor de Jesus possa nos envolver hoje, agora e sempre. Bem, meus irmãos, vamos falar de um assunto que, dentro do meio espírita, ele é o que, vamos dizer assim, que trouxe o espiritismo até nós. É a mediunidade. Essa comunicação, e como está aí no texto, eu peguei aí dos dicionários, cada um tem a sua versão, e essa foi a que eu encontrei melhor. É o substantivo feminino. Qualidade da pessoa que, segundo o Espiritismo, tem a capacidade para se comunicar com os espíritos e com as pessoas mortas. E muita gente também vem à casa espírita porque vem atrás de uma comunicação com pessoas que já partiram. Mas hoje a gente vai conversar aqui na tarde de hoje para entender um pouquinho como é que funciona esse mecanismo, essa faculdade, esse dom. Tem pessoas que gostam de ter, tem pessoas que não gostam de ter. Tem pessoas que estão nos presídios, muitas vezes, por causa da mediunidade. Tem muita gente que é considerada louca por causa da mediunidade. E tem uma coisa assim, um tabu muito grande em cima dela. E muita gente diz, é uma coisa muito ruim. Outro diz que é uma coisa muito boa. E todo mundo diz que todo mundo é médium. E outro diz que nem todos são. Então hoje a gente vai tentar ver se a gente entende isso. Como é que funciona? Então, eu queria fazer uma enquete com vocês aqui. Quem aqui escuta os mortos? Por favor, levante a mão. Uma. A senhora não escuta não, Ana Maria? Os mortos? Não escuta não? Os desencarnados? Só temos um aqui. Quem sente um arrepio quando chega em determinado local? Melhorou, né? Quem não sente nada? Então é justamente isso que a gente vai entender hoje. Porque tem pessoas que sentem muito, tem pessoas que sentem mais ou menos, e tem pessoas que não sentem nada. Eu acho que esse microfone está baixo. Tá não? Agora tá bom. Melhorou agora. Ficou muito alto atrás, seu Janaína? Meu Deus do céu. Vocês têm ouvido o absoluto, é? Tá bom. Eu vou falar baixinho. Então, vamos lá. Mas, para entender mediunidade, a gente tem que entender quem é o veículo da mediunidade. Quem seria o veículo da mediunidade, gente? Médium, né? Então, vamos lá. Os médiuns. Então, Kardec dá essa definição aí dos médiuns.
E eu queria ler com vocês, aí vocês vão lá. Eu tirei tudinho do capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Quem quiser vai lá dar uma pesquisadazinha. E do capítulo 15 também. Peguei esses 2 capítulos para me basear a nossa conversa da tarde de hoje. Então, Kardec diz o seguinte. Está dando para ler? Tá, né? O pessoal aí está meio ruim de ler. Está dando para ler? Mas eu vou ler. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médios. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada. Então a gente tem que entender isso. Kardec é bem enfático nisso. Só se considera médium quando tem uma faculdade bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certas intensidades, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Ou seja, tem que ter predisposição orgânica. O corpo físico tem que dar a condição para que haja essa faculdade. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que divide em tantas variedades, que são a espécie de manifestações. Aí ele bota aqui. As principais são médios de efeitos físicos, médios sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Não vamos falar de todos, viu, gente? Porque a gente ia passar aqui o dia todinho, porque é um seminário para falar sobre isso, todos os médios, e falar da característica de cada um. Mas a gente aqui, nesse meio onde estamos, já sentimos que alguém tem algumas predisposições e funciona mais ou menos dessa forma. Aí você me pergunta, Antônio, como é que eu sei se eu sou médium? Como é que a gente pode saber se você é médium? Vocês têm alguma ideia de como é que a gente pode saber se outra pessoa é médium? Eu olhando posso dizer que vocês são médios? Não? Eu posso chegar para a Vânia e dizer, Vânia, você é médium. Posso? Posso, Lauriceia? Desse jeito não, né? Kardec, ele usou uns métodos, né, para ver. E um desses métodos foi testar a pessoa. Ele testava, colocava a pessoa para psicografar, ou a pessoa para receber o espírito. E avaliar a comunicação, para ver se aquela comunicação era da pessoa, era de algum espírito. Então, até para ser médium, tem que ser avaliado para ver se realmente tem a característica da mediunidade. Vamos lá. Tipos de médios. Agora a gente vai entrar nesse tipo de médios, para a gente entender um pouco como é que funciona. Os médios de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como o movimento dos corpos inertes, ruídos, etc. Pode ser dividido em médios facultativos e médios involuntários. Eu coloquei aí Chico Xavier numa reunião de materialização. Vocês estão vendo, dá para ver a imagem direitinho? Está meio assim porque é uma imagem antiga. Mas vocês estão vendo aí por trás, tem Chico aqui do lado, e tem um negócio branco ali. E saindo do nariz e da boca desse médio que está sentado. Ele é um médio de efeito físico, ele doa o ectoplasma. Então, na medida que ele doa, o espírito se materializa, ele materializa por trás. É a irmã Josefa. E o médio é o Peixotinho, famoso médio de materializações. Então, veja, os espíritos pegam a energia, essa energia que sai dele, ele tem que ter essa condição orgânica. Tanto que depois ele tem que se alimentar bem, ele tem que tomar banho de sol, ele tem que beber muita água, porque senão ele entra no processo de fadiga. Pode até adoecer e morrer. Tudo controlado, porque o nosso irmão Chico também era médio de efeito físico.
uma das características da mediunidade de Chico também era o efeito físico. E os espíritos, muitas vezes, é uma mediunidade difícil, rara, não é todo mundo que tem, mas ela é muito comum, sabe como? Você já viu em filmes, aqueles filmes onde dentro das casas das pessoas as coisas começam a voar, não já viram? E bate, dá aquelas pancadas todas, chama-se Poltergeist, que é uma palavra alemã, chama as pancadas, se me falha a memória, o termo. Então, o que é que ocorre aí? Um médio de efeito físico, normalmente, é o que dá a energia para que o fenômeno ocorra. Meus pais são do interior, chamado Altinho. E lá nessa cidade de Altinho, houve um fenômeno de Poltergeist, um efeito físico, que era muito interessante. De uma casa que todo mundo apanhava. Apanhava pai, irmão, filho, marido, menos o marido, a mulher. Apanhava todo mundo. E uma vez o padre veio numa procissão, o povo todinho na cidade interior pequena, sabia dessa casa mal assombrada e veio, todo mundo, e o padre entrou para benzer a casa. Coitado do padre, levou uma pisa, saiu de lá apanhado, pegaram aquele negócio que ele joga água, meteram nele, deram umas cacetadas nele. E ele saiu de lá correndo. Todo mundo apanhava. Então, um amigo nosso, amigo de minha mãe, da época dela lá, disse, eu vou entrar aqui, isso é mentira, isso é conversa, isso aí não vai acontecer não. E entrou lá e levou uma pisa danada. Existia uma pessoa que doava a energia para que o fenômeno ocorresse. Mas ninguém descobriu quem era. O fenômeno foi se acabando por ele mesmo. Porque existe uma coisa interessante. Todo fenômeno de Poltergeist, o espírito para tirar ectoplasma, ou ele tira dessa forma, que vocês estão vendo aí, a pessoa consciente, né, doando, sabendo do processo todo, são espíritos bons que fazem isso. Os inferiores fazem de outra forma, através do medo. Quanto mais medo a pessoa tem de espírito, mais ectoplasma ela fica doando. E aí eles conseguem fazer pirogenia, que é incêndios. Clóvis Nunes é um pesquisador dessa área, ele disse que agora há pouco, não sei se foi em Curitiba, foi um estado aqui do Brasil, os espíritos materializaram um tronco de árvore dentro da casa. O pessoal já tinha feito outra casa, o espírito veio com um tronco de árvore, materializou dentro da casa, quebrou as coisas todinhas. Eles não tinham nada em casa, que eles quebravam tudo. Então, como foi que resolveu? Com reunião de desobsessão, o espírito que era o causador do problema foi trazido e conversado, e os efeitos acabaram. Mas tinha o epicentro, tinha o doador de fluido. Tem que ter o doador de fluido, gente. Tem que ter o médio. Sem o médio, a coisa não funciona. Mais um. Médios sensitivos ou impressionáveis. Eu vou ter que ler para vocês lerem, porque a letrinha não ficou muito boa. Mas, vamos lá. São assim designados as pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão. Uma espécie de arrepio geral que elas mesmas não sabem o que seja. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médios são necessariamente impressionáveis, de maneira que a impressionabilidade é antes uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual não se deve confundi-la, pois há pessoas que são neuroticamente e sentem mais ou menos a presença dos espíritos, ao passo que outros, muito suscetíveis, absolutamente não os percebem. Essa faculdade se desenvolve com o hábito de poder atingir uma tal sutileza que a pessoa dotada reconhece pela sensação recebida, não só a natureza boa ou má do espírito que se aproximou, mas também a sua individualidade, como o cego reconhece por um certo não sei que, a aproximação desta ou daquela pessoa. Ela se torna, em relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão
suave e agradável. E a de um mau espírito, pelo contrário, é penosa, angustiosa e desagradável. Tem como que um cheiro de impureza. Vamos lá entender isso aí, né? Eu perguntei logo no começo se vocês sentiam um arrepio ou alguma coisa do tipo, né? E alguns disseram que sim, e outros disseram que não. Então, são médios impressionáveis. Vamos dizer assim, no computador, a gente não tem que botar o Windows, né? No computador para poder ter os outros aplicativos. Não é isso? No celular também, eu não sei como é que funciona. Numa mediunidade também, você tem que ser sensitivo e impressionáveis. Ou seja, você vai chegar em um ambiente, já aconteceu isso, chegar em um ambiente, de repente sentir aquela coisa estranha, aquela sensação desagradável. A casa está limpinha, está toda arrumadinha, está todo mundo, não tem mau cheiro, não tem nada. Mas você chegou naquele ambiente e se sentiu mal. Você estava bem e se sentiu mal. Já passaram por isso? Por favor, levante a mão. Quem já passou por isso? Bem, pronto. Vocês são médios impressionáveis. Sentiram essa coisa, sentiram essa, vamos dizer assim, influência. Agora, vocês já sentiram em locais onde se sentiram bem? Se sentiram em paz? Acolhido? Já? Por favor, quem sentiu isso, levante a mão. Pronto. Do mesmo jeito que sente o ruim, sente também o bom. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo, na minha casa. Estava eu fazendo evangelho. Eu sou médium, mas sou médium mais auditivo. Eu escuto. Eu não vejo. Mas também sou médium impressionável. E eu estava na minha casa, e essa foi uma coisa que me marcou muito, porque teve vários fatos, mas vou contar isso porque me marcou. Eu estava em casa fazendo evangelho no lar. E estavam lá, eu e meus filhos, na mesa, e eu contava uma história. E de repente eu sinto a presença do meu avô. Uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito simples, era carpinteiro. Sempre trabalhou muita dificuldade na vida para criar os 6 filhos. Então, quando ele chegou na minha casa, eu senti a presença dele, aquela coisa gostosa. E eu não me contive e comecei a chorar. Meus filhos viram e tomaram aquele impacto. Pai, o que foi? Eu me contive e aí eu escutei. Meu avô dizer assim, eu não venho mais na sua casa. Você não se controla. E foi uma sensação muito boa. Muito gostosa. Como eu estou sentindo aqui agora. Foi muito gostoso, foi muito agradável. E isso graças à mediunidade. Era a visita do meu avô. Eu tive a certeza, era um avô que eu tinha um carinho muito grande. Então, a mediunidade também nos dá esse presente. Então, mas também nós ficamos alerta, porque você chega num determinado ambiente e tem médio chamado médio olfativo, que sente cheiro. Que é interessante isso. Uma vez eu estava aplicando passe aqui no Selec, e apliquei passe numa pessoa, apliquei outro passe noutra pessoa, e comecei a sentir um cheiro de cadáver. Aquele cheiro que já tem um tempo, que já está... E ficava aquele cheiro na minha narina. Eu digo, meu Deus. Eu pensava que tinha pisado em cocô de gato. E fiquei, olhar para os meus pés. Aí chegou uma pessoa, uma passe, que era conhecida minha da casa. Aí eu perguntei a ela, tu está sentindo esse cheiro? Uma vez, que cheiro? Quando ela disse isso, o cheiro desapareceu. Era algum espírito ali naquele momento que estava conosco. E só eu, através da mediunidade olfativa, eu não senti ele nem pela audição, eu não senti ele como sensitivo ou impressionável, mas eu senti como mediunidade olfativa. Então vocês observam que a mediunidade ela tem, por isso que eu digo, a gente tem que ler o Livro dos Espíritos, que vai ter várias classificações, para a gente entender como é que funciona. Porque o médium, ele muitas vezes, ele é esse intermediário, essa ponte que vai ligar um mundo a outro. E hoje, gente, os aparelhos eletrônicos já estão tendo comunicações de espírito. Vocês sabiam disso? Sabe como é que chama isso? Alguém sabe?
os aparelhos eletrônicos estão dando comunicação. Os espíritos estão se comunicando através dos aparelhos eletrônicos. Vocês não sabiam, não? Através de computador, de telefone celular. Quando seu telefone celular tocar e você botar no ouvido e ele não ficar mudo, não desligue logo não, espera um pouquinho. Pode ser alguém do outro lado querendo falar com você. Não é brincadeira não, isso chama-se transcomunicação instrumental. É a nova moda do médium. O médium não vai se acabar, mas essa comunicação está acontecendo. Existe um fato, nos Estados Unidos foi comprovado. Um casal, recém-casados, eles estavam na lua de mel e foram fazer, eu não me lembro agora a história, porque foi Clóvis Nunes que contou. E eles tiveram, um rapaz parece que teve um acidente na lua de mel e ele veio desencarnar. E a esposa ficou muito aperreada, muito triste. E o telefone dela tocava, ficava mudo. Aí ela, oi, estão passando trote para mim. Pô! E ele tentou 17 vezes. Na 17ª vez ela ficou esperando. Aí o espírito falou, alô, fulana? Sim, sou eu, rapaz, teu marido. Que conversa é essa? Que brincadeira, meu marido morreu? Eu disse, não, eu estou aqui. Deu detalhes, olha, está lembrado daquele dia, assim, assim, assim. Encontrou detalhes da vida íntima deles. Ela caiu no choro. E ele disse, por que você não ligou antes? Eu liguei 17 vezes, você não atendeu nenhuma. Então, quando o telefone de vocês tocar, quando for aqueles call center chato, né? Porque tem esse call center que liga pra gente, né? E fica mudo. Mas você espera um pouquinho, porque pode ser uma comunicação de um ente querido. Não estou brincando, não. Isso aí tem livros falando a respeito. Os Estados Unidos não, a Alemanha e os países da Europa têm muitos transcomunicadores. Muitos. Os espíritos estão se comunicando através dos instrumentos. Sabe por quê? Porque existe uma desconfiança muito grande. Não, esse cara está me enganando, né? Esse médico está me enganando, esse médico está com brincadeira. E aí, os transcomunicadores não tem como errar, não. Vem espírito esculhambando, vem espírito dizendo coisa. Teve um espírito que disse a pólice de seguro que tinha deixado para a esposa. Disse onde estava, o seguro não tinha pago, ela foi lá e recebeu. Através da transcomunicação. Médiuns audientes. Aí a gente vai fazer um teste para ver quem é médium audiente aqui, viu, gente? Vamos lá ler. São os que ouvem a voz dos espíritos. Como já dissemos, trata-se da pneumatofonia. Algumas vezes uma voz interna que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes, é uma voz externa, clara e distinta, como é de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem assim conversar com os espíritos. Quando adquire o hábito de comunicar-se com certos espíritos, os reconhece imediatamente pelo timbre da voz. Timbre da voz, viu, gente? Quando não se possui essa faculdade, pode-se também comunicar com um espírito através de um médium audiente, que exerce o papel de intérprete. Esta faculdade é muito agradável. Quando o médium, olha esse detalhe aí, viu, gente? Quando o médium só ouve espíritos bons, ou somente aqueles que ele chama. Mas não se dá o mesmo quando o espírito mau se apega a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e algumas vezes mais inconvenientes. É necessário, então, tratar de desembaraçar-se pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão. Vamos lá. Quem é médium audiente aqui, por favor? Levante o braço. Vamos ali alguns. Mas eu vou fazer uma pergunta a vocês aqui. Vocês já escutaram aquela coisa chamando o nome de vocês? Quem, por favor, escutou alguém chamando a voz de vocês e vocês procuraram e não tinha ninguém? Já aumentou o grupo, né? Até criança ali, apresentou-se. Porque a mediunidade também se dá nas crianças, viu, gente? Então, muitas vezes o médium, escuta. E o pessoal antigamente dizia assim, era o demônio chamando a gente, né?
para levar a gente para o inferno. Eu escutei muito isso na minha adolescência. E eu escutava direto, ó, por me chamando, me chamava o nome. E chamava para aqui, chamava para ele. Eu tinha um espírito que me acompanhava de criança. Me chamava para brincar. E eu brincava, sentava, brincava com ele. Brincava uma tarde todinha, sozinho. E falando. Isso até hoje eu falo só. Minha esposa está acostumada, não liga muito mais. Mas quem me vê, me conhece, diz, esse cara é louco. E dentro da minha família eu tive o apelido de doido. O doido, na minha mãe chama Dete, é o doido de Dete. E até hoje o nome vigora. Porque médio era fenômeno de louco. A gente vai encontrar vários médios que foram queimados nas fogueiras. Joana d'Arc, quem lembra da médio que falava com o espírito, se me falha, é de Santa Bárbara e São João Batista, não, São Sebastião, se me falha a memória, viu gente? Falava com ela, ela ganhou as guerras, livrou a França da Inglaterra. Joana d'Arc. O que aconteceu com ela? Quem lembra? Foi queimada, né? Foi queimada viva. Mas nem por isso ela deixou de abandonar as vozes. Então, esse médio, aí é que está. Mas quem de vocês aqui escuta uma voz lá dentro da cabeça falando com vocês? Por favor, levante a mão, não tenha vergonha. Ainda há poucos, né? Não é? Não escuta a voz? Parece que é você falando com você mesmo. Não parece? Mas não. É alguém que está falando com você. Isso é tão interessante que eu já tive vários conselhos. Eu trabalho na minha área e foi uma coisa interessante. Depois eu descobri que outras pessoas já tinham conhecido. Eu trabalho na área de manutenção. E quando eu comecei no meu trabalho, eu sabia muito pouca coisa. E na minha área tem uma questão que era lei esquema. Lei esquema é muito complexo, nem todo mundo aprende. E eu tenho uma dificuldade muito grande de aprender esquema. E ninguém me ensinou. Os caras que trabalharam comigo, ninguém ensinava. Faziam, mas não explicava como é que o negócio funcionava. E eu fiquei muito aperreado de saber. O espírito uma vez se aproximou de mim, disse, eu vou lhe ensinar. E eu disse, você vai me ensinar? Vou. Vamos começar, abre o esquema. Ele tem prédio de papel, hoje é pela internet. Tem de papel, a gente abriu o papel e isso aqui é assim, funciona assim, ó. Veja como é que funciona aqui, ó. O defeito está aqui, isso aqui dá por isso, isso aqui dá por... Ele começou a me explicar, eu escutava a explicação dele. E ficamos juntos durante 4 anos, contadinho. E quando depois de 4 anos ele chegou para mim e disse, bem, agora eu vou embora. Eu disse, você vai embora por quê? Ele disse, não, vou ensinar outro. Você já aprendeu. Agora é por conta sua. E eu tenho um amigo que me via conversar com esse irmão. Aí um tempo desse, quando ele estava, eu contei assim alguma coisa a ele, que parece agora de doido, né? Se eu contar uma pessoa que não é espírita, ela vai dizer que você é louca. E ele não era espírita. Aí ele chegou para mim e fez, cadê aquele teu amigo? Na hora eu não entendi, que amigo? Aquele que te ensinou, ele foi embora ou está aí ainda? Pergunta a ele como é que resolve isso. Ele ficou, eu digo, não, meu amigo, ele já partiu. Agora é só nós dois aqui para a gente aprender e ver se resolve. Então, muitos espíritos nos ajudam. Isso pode ser através da intuição, que aí tem médios intuitivos. Eles podem ajudar através da audição, dando a comunicação, você escutando o que ele está falando. Quem de vocês não sentiu a vontade de ir por um lugar e diz, não vá por aí? Levante a mão. Estão vendo que a mediunidade é mais comum do que a gente pensa? São coisas que a gente não se atém. Está tão guardadinha dentro da gente que a gente acha que, não, isso aí é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha imaginação, sou eu que estou criando. E muitas vezes não. São espíritos que estão junto do seu lado. E todos nós temos nossas companhias espirituais. Espíritos amigos que nos acompanham o tempo todo. Só que a gente não presta atenção. O nosso anjo de guarda está conosco o tempo todo e a gente não presta atenção. Médios falantes. Os médios audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são propriamente médios falantes. Estes, na maioria das vezes, não ouvem nada. Ao serviço deles, os espíritos agem sobre os órgãos vocais, como agem sobre as mãos dos médios escreventes. O espírito que serve para a comunicação dos órgãos mais flexíveis, que encontram no médium, de um empresta as mãos,
de outro as cordas vocais, e de um terceiro os ouvidos. E ele pode ter as três coisas juntos. O médio falante, em geral, se exprime sem ter consciência do que diz, e quase sempre tratando de assuntos estranhos às suas preocupações habituais, fora de seu conhecimento e mesmo do alcance de sua inteligência. Muitas vezes o médio falante, ele não tem conhecimento daquilo que ele está falando. Muitas vezes, uma vez Chico Xavier deu uma palestra, e Emmanuel tomou, e ele falou o tempo todo, e tinha uma moça assim na frente que ficou apaixonada por Chico, e o pai dela parece que era um ministro da Venezuela, eu não me lembro qual foi o país, e foi falar com Chico porque ela queria que Chico casasse com ela. Não, ele disse, ele vai casar comigo, que eu quero que ele case comigo, que me apaixonei por esse homem. E o cara foi forçado aí, o ministro foi lá falar com Chico, ó, minha filha está apaixonada por você, quer casar com você. E Chico disse, meu irmão, não fui eu não, foi Emmanuel. Eu só fui o veículo, quem falou foi Emmanuel, ela se apaixonou pelo Emmanuel, da forma que ele falou. Embora esteja perfeitamente desperto e em condições normais, raramente se lembra do que disse. Numa palavra, a voz do médium é apenas um instrumento de que o espírito se serve e com a qual outra pessoa pode conversar com este, como faz no caso do médium audiente. Mas nem sempre a passividade do médium falante é assim completa, porque tem médios que são conscientes. Isso a gente também pode considerar a psicofonia. Psicofonia, onde o médium ele dá passividade ao espírito se comunicar. Através também que a gente conhece como incorporação. Ok? Mas nem sempre a passividade do médium falante é assim completa. Aos que têm intuição do que estão dizendo, no momento em que pronuncia as palavras. Voltaremos a tratar dessa variedade como nos referimos dos médiuns intuitivos. Então, eu estou deixando só um resuminho para vocês aí, vocês vão lá buscar, porque o assunto é interessante, porque acontece com cada um de nós, gente. Muitas vezes nós podemos ser qualquer tipo de médium que está aí. Kardec tem lá para mais de, acho que 80 qualidades de médium, se não falha a memória, viu? Depois vocês vão lá contar direitinho para ver quantos são. Está lá no livro dos médios, tem 2 capítulos ou 3 falando desses médios. Agora tem tempo. Então, esse médium falante, é uma característica que ocorre aqui nas desobsessões. Né? Os espíritos estão se aproximando da gente, estão com a gente. E nas reuniões de desobsessões, esses médios que a gente chama falante, ou médium de psicofonia, eles vão e dão passividade para que o espírito venha e se comunique. Aí o espírito vem por que está junto daquela pessoa, qual o problema que ela tem com aquela pessoa, se é um problema de outras vidas, se é um problema dessa vida, se ele quer se vingar, ou se ele está, tem que ficar longe, senão eu derrubo. Ou então se o espírito está por junto da pessoa por afinidade. É os casos das obsessões. Que o espírito se aproxima da gente pelas coisas que a gente gosta, pelas coisas que a gente faz. Então, no caso do médium falante, ele interfere nesse sentido, de dar a condição de o espírito se comunicar, para que haja um acordo. Porque, na verdade, o que acontece nas obsessões aqui é um acordo. A gente pede para o espírito se afastar, a gente não prende o espírito não é amarrado, o espírito não é preso. A gente vai conversar com ele, como a gente está conversando aqui agora. Vai mostrar a ele que não vale a pena, que não é interessante ficar junto da pessoa fazendo um processo obsessivo. Esse é o que a gente faz. Por isso que os médiuns falantes são necessários, porque o espírito vai dizer qual o problema que está acontecendo entre eles. Então é necessário. Médiuns videntes. E isso é interessante. E eu vou saber se tem médium vidente aqui também. Alguém de vocês já viu espírito? Já viu? Já viu, irmão? Pronto. Já viram? Mais alguém? Eu não? Eu também não vejo, mas já tive a oportunidade de ver. Não sou médium vidente, mas às vezes acontece de ver. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos.
aos que gozam dessa faculdade em estado normal, perfeitamente acordados, guardando a lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou aproximado do sonambulismo. Eu vou explicar a vocês o que é sonambulismo aqui, antes da gente continuar. Sonambulismo é outra faculdade mediúnica, que é muito interessante, é muito completa, que é a pessoa se concentra e ele sai do corpo. E nessa saída do corpo, ele vê tudo com clareza, ele vê o mundo espiritual. Ele vê o que é que está acontecendo, muitas vezes distante dali. Ele percebe o ambiente, ele sente cheiros muitas vezes. O médico sonambúlico é um médico que ele capta todas as impressões do plano espiritual. Por isso que ele diz aqui, que ele e outros possuem estado sonambúlico. É o estado do sono, não é aquele sonambulismo que o cara está andando dentro de casa não, viu gente? Aquilo já é outra coisa. É quando você já sentiu aquele soninho que você dorme, um pouquinho, você sente meio lá, meio cá, já sentiram essa sensação? E de repente você volta assim rápido e dá aquele choque. Já sentiram isso? Acho que uma boa parte já sentiu isso. Essa saidinha do corpo, que todo mundo dá. Porque é o primeiro estágio. Eu não sei vocês, eu quando vou começar a dormir, eu começo a pensar um bocado de coisa sem nexo. As coisas meio sem, vamos dizer assim, conexão. E daí eu pego no sono. Aí acontece você ir ou você voltar. Então, nesse processo sonambúlico é mais ou menos aquilo. Só que você tem a percepção consciente do plano espiritual. Por isso que ele diz assim, em estado sonambúlico. Ou aproxima do sonambulismo. É raro que esta faculdade seja permanente, sendo quase sempre o resultado de uma crise súbita e passageira. Podemos incluir na categoria de médios videntes todas as pessoas dotadas de segunda vista, que é quando a pessoa vê com clareza. Ele está vendo, ele vê até o que está acontecendo em outro local bem distante. É como se a gente estivesse olhando aqui numa televisão uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. Todas as pessoas dotadas. A possibilidade de ver espíritos em um sonho é também uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente a mediunidade de evidência. Explicaremos esse fenômeno no capítulo das manifestações individuais. O médium vidente acredita ver pelos olhos, como que tem a dupla vista, mas na realidade é a alma que vê. Na verdade, ele vê pelo perispírito. E por essa razão, eles tantos veem com os olhos abertos ou fechados. Dessa maneira, um cego pode ver os espíritos como veem, como tem a visão normal. Seria interessante fazer um estudo sobre essa questão, e Kardec é um pesquisador, por isso que ele manda a gente fazer um estudo, verificando se essa faculdade é mais frequente nos cegos. Espíritos que viveram na Terra como cegos nos disseram que tinham pela alma a percepção de alguns objetos e que não estavam mergulhados numa escuridão completa. Vocês já observaram que tem pessoas que dizem assim, eu vi um espírito, aí pega, se cobre com lençol. E continua vendo. Porque não vê com os olhos da carne. Vê com os olhos dos espíritos. E essa é uma faculdade interessante porque Divaldo Pereira Franco, por exemplo, ele é um vidente bem ostensivo, vamos dizer assim. Teve um caso que ele conta que ele trabalhava no Ministério, meu Deus, se eu não me engano, era de negócio de apólice de seguro. Não sei se era no INAM, lembra, não sei, alguma coisa desse tipo, não. E ele atendia no balcão as pessoas. E muitas vezes os espíritos vinham brincando e ele se levantava para atender o espírito, brincalhão, que ele via o espírito. E aí os amigos dele ficavam tirando onda com ele. Olha para aí que doidos, falando com ninguém. Aí ele tinha uma amiga e pediu a essa amiga, ó, tu me dá um toque, não deixa eu passar vergonha não. E aí quando o espírito se aproximava, que era brincalhão, ele olhava para ela e ela dizia, não. Aí quando foi um dia, essa moça faltou.
E o espírito chegou lá e pediu a ele, aí ele foi falar com o espírito. Os amigos ficaram olhando, vendo ele indo, e começaram a rir. E o espírito disse, não, eu vim aqui porque é minha apólice, eu fiz uma apólice de seguro para minha esposa. Era questão de apólice de seguro, isso mesmo. E não pagaram a ela. Aí disse, não pagaram não. Aí disse, como é o nome? O espírito deu o nome, deu o número da apólice. E ele foi lá, pegou o cadastro e levou para o espírito. Não, é esse aqui. Olha, está vendo? Não recebeu. Aí ele disse, realmente, não recebeu não foi paga. Ele disse, não, então eu quero que pague, porque ela está precisando receber. Ela está numa situação difícil. E ele até então não percebeu que era um espírito. Então ele foi até o chefe dele. O chefe dele disse, você está ficando louco, é? Não tem ninguém ali. Ele disse, não, tem, o senhor está ali, ó. Ele é o dono dessa apólice aqui, ele disse que a esposa dele vai receber. E eu só sei que ela acabou recebendo a apólice por causa desse espírito e por causa dessa moça que voltou. Porque ele pegou no papel, foi lá, botou para dentro e recebeu. A evidência de pessoas como Chico Xavier era um evidente espetacular. Ele viu o espírito junto da pessoa normalmente. Sabia como é que estava. Mas é uma faculdade difícil, né? É rara. Não é todo mundo que tem. Porque ela é complexa. Mas como eu perguntei aqui a vocês, já viram algum espírito? A moça ali já disse que viu, né? Eu uma vez vi, e foi muito interessante, no evangelho no lar da minha casa, com meu sobrinho, a gente sentado na mesa, e daqui a pouco, meu sobrinho viu o espírito entrando para o evangelho. E eu também vi, foi uma coisa interessante. Eu nunca tinha visto daquela forma. E ele, todo duro na cadeira, olhou para mim, o senhor viu? Eu digo, vi. Que era aquilo? Eu disse, era um espírito. E o que é que ele quer? Ele disse, fazer evangelho no lar com a gente. E aí ele se acalmou. Mas ele viu com clareza. E eu também vi nesse dia. E é raro, viu? Eu não vejo não, mas nesse dia eu vi. Eita, passei demais. Volta. Médios, escrevente e o psicógrafo. Vamos lá? Vamos lá. De todas as formas de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e, sobretudo, a mais completa. Todos os esforços devem ser para o seu desenvolvimento, porque ela permite estabelecer relações tão permanentes e regulares com os espíritos, com os quais mantemos entre nós. Tanto mais devemos usá-la quanto é por ela que os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau de sua perfeição ou de sua inferioridade. Pela facilidade com que pode exprimir-se, dão-nos a conhecer os seus pensamentos íntimos e assim nos permite apreciá-los e julgá-los em seu valor. Além disso, para o médio, essa faculdade é a mais suscetível de desenvolver pelo exercício. Então, o médio psicógrafo, ou escrevente, é aquele que recebe as comunicações através da escrita. E é graças a esse tipo de médio que nós temos a codificação. Kardec, ele pesquisou muito mais os médios escreventes, psicógrafos, do que outros médios. Ele se interessou mais por eles porque eles deixavam documentado na escrita as informações. Então, era como ele está dizendo no texto, era mais fácil de analisar, era mais fácil de perceber. Então, hoje, nós temos muitos médios psicógrafos. Chico Xavier foi um dos maiores médios psicógrafos. 419 livros. E muitos deles, Chico não tinha conhecimento nenhum daquilo. As obras de André Luiz, por exemplo, que ele trouxe as informações, estão sendo descobertas coisas agora que André Luiz falou há mais de 50 anos. Agora a neurologia está descobrindo as coisas. Informações, a própria física, a própria matemática não, mas a física, a biologia. As coisas que André Luiz falou, está sendo trazida agora, está sendo descoberta agora. Então, a psicografia de Chico foi um grande avanço. O espiritismo cresceu aqui no Brasil, graças a Chico Xavier, a gente não pode duvidar disso.
as informações que ele trouxe, as cartas consoladoras que Chico trouxe, até hoje confortam pessoas. E hoje nós temos um médium também muito famoso no nosso meio, pernambucano, que é de uma coisa incrível, que chama-se Fernando Bem. Já ouviram falar nele aqui, já? Você já ouviu falar. E Fernando Bem tem uma característica que é interessante. O Espírito vem através dele e dá identidade, CPF. Aí eu vou fazer, quem de vocês sabe o número da identidade de vocês aqui? Todo mundo sabe, né? Se morrer, esquece. Pois é o que acontece. Os Espíritos dão o número da identidade, dão o número do CPF a Fernando do Bem. É incrível a mediunidade dele. Então ele dá comunicações. Eu um dia desse vi uma comunicação que eu morri de rir. Um espírito que se comunicou. Esse espírito, ele dizia tanto palavrão. E ele interessante que ele se comunicava. Ele tinha desencarnado fazia pouco tempo. E a esposa, foi tão interessante, que foi aqui lá no... Como é o nome daquele centro da Vovô Pedro? No Ceará. Estava lá no Ceará. E lá na hora da comunicação, o cara estava chegando. A esposa dele estava chegando. E na hora que ele estava chegando, o espírito estava terminando a psicografia. Quando terminou aí, vamos ler. Aí ele diz o nome, fulano de tal, está aqui. A mulher disse, sou eu. Ela tinha acabado de chegar, a câmera estava filmando ela. Ela disse, não, se você conhece fulano, é meu esposo. Aí ele começa a dizer. E o cara era daqueles caras que gostava de dizer palavrão. E o Fernando Bem olhou para o dirigente e disse assim, eu posso dizer, o cara aqui é cheio de palavrão. Aí o dirigente disse, pode. Está no YouTube, viu? Se quiser procurar, tem lá, não sei mais onde foi que eu vi faz tempo, mas... E aí começou o espírito. Mas ele dizia, olha, gente, era para você morrer de rir. É uma comunicação engraçada. E no final, ele dizia assim, eu tenho um espírito aqui dizendo, veja, o que é interessante é isso, a personalidade do espírito. Tem um espírito aqui dizendo, para eu dizer, para você casar, minha filha, pode casar com outro. Mas não case não, viu? Se você casar, eu vou atrás de você. Eu digo, olha para aí, que camarada. E ela era jovem, não deixa nem ela casar de novo, o espírito, porque somos nós ainda. Somos nós ainda e continuamos com as mesmas ideias. E ele retratava o espírito de uma forma que não tinha como negar que era aquela pessoa. Fora outras comunicações que teve, que Fernando do Bem, ele é fantástico nessa coisa. Tanto que eu trouxe aqui para vocês, e eu vou ver se vai passar, porque eu e Carliano tentamos, não foi, Carliano? E é rapidinho, é 6 minutos só. Vocês vão ver uma comunicação. E é interessante como ele conseguiu trazer também, se me falha, 2 comunicações aí. Próxima carta. Aqui quem fala é o gostosinho da manhinha, Wilson Maurício Saraiva Sampaio Filho. Minha mãe Marcele, eu te amo tanto. Não se preocupe tanto, eu estou bem. Dê meu abraço no pai Wilson e na minha irmã Nathalie. Agradeço muito a Deus poder escrever hoje. Manhã, não guarde tanto sentimento contra aquele ou aqueles que venderam ou promoveram com quem gerisse o remédio assassino, o Jack 3D. Pois a senhora é tão linda e gostaria de vê-la sempre bem. Era a hora, manhã. Eu iria desencarnar de qualquer jeito. Mas entenda, Deus me levou dessa forma e fez com que a senhora e o pai pudessem promover tanta ajuda na conscientização. No mais, hoje já não jogo futebol, nem surfo, mas ainda fico sentado na areia, olhando para a praia e pensando em tudo que vivi, principalmente ao lado de vocês. Manhã, achas coincidência as orações na igreja Nossa Senhora de Fátima e hoje a abençoada Fátima trazer-me aqui para ditar essa carta? Não existe coincidência. Deixo meu abraço também na Camila, no Rafa,
Reinan, Nelson e Lucimar, e em todos os outros que oram por mim. Minha eterna gratidão. Eu estou vivo em espírito, Maninha, e para sempre será assim. Paião Wilson, Maninha Marcele, Mana Nath e eu, Will. E por favor, digam a Nath que ela está bonita demais. Não gosto de ver ela tão linda. Assim estou com ciúmes, irmã. A todos, minha maior gratidão pelas orações e a minha família, o meu eterno amor. Painho, antes de acabar, gostaria de perguntar: se eu passar a torcer pelo Ibis, aqui está tudo bem para o senhor? Com gratidão, Wilson Maurício Saraiva Sampaio Filho. Entrega para ela, por favor. Deus abençoe vocês. Última carta de parente, tá? Depois a de Fátima. Posso ler? Posso? Então vamos. Vocês vejam o quanto é difícil, né? O trabalho da psicografia, porque é por isso que eu não gosto de fazer entrevista. Porque se algum de vocês me dissesse alguma informação, eu ia achar que eu colhi aquela informação, ficou de forma anímica. No momento que vem na minha cabeça, a voz na minha cabeça, ou toma o meu braço, então eu tenho certeza que não é. E mesmo que se via algum erro, alguma coisa, é mediúnico, pode ter sido muita gente pensando na mesma hora, pode ser várias coisas. Mas eu prefiro dessa forma, que eu acho que não mexe com a fé da gente, né? A última carta, ela diz assim: me perdoe se te causei algum mal, minha mãe. Dina Ubaldina Rodrigues Figueiredo Silva, de CPF 804.657.304-34. Eu te amo. És tudo para mim. Meu pai Edson Borges, eu te amo. Me perdoem, por favor, se incitei algo falando demais, mas não sabia que ele iria me matar de verdade. Desculpe ter envolvido a senhora nisto, de ver tudo. Me perdoa. Aqui estou aprendendo muitas coisas, mas percebo que tenho muito a aprender. Mas não passa um só dia que não ache que sou de alguma forma responsável por isso. Quantos conselhos vocês me deram, quantos eu nunca usei para fazer a diferença. Ah, mãe, queira não, viu? Ficar pensando só na vingança. A justiça vai cuidar bem disso. Mas e sua saúde, quem cuida? Quem cuida do senhor também, meu pai? Eu agradeço a Deus tê-los como meus pais, minha família. Preciso ainda frequentar muitas sessões de passes. Não sinto mais as dores, mas preciso elevar meu pensamento. E a oração de vocês pode me ajudar muito. Deixo um abraço na Mariane, Natália e Rodrigues. Agora, meu pai e minha mãe, estou mais simples, sem os cordões, sem roupa mais bacana. Nem ligo de usar as roupas que me deixavam mais forte. Agora quero aprender a ver a vida melhor, para merecer ainda mais o amor de vocês. Seu filho Natan, Igor com H, Natan Borges. Deus abençoe a família, viu? Deus abençoe. O Espiritismo veio, gente, e acabou a morte. A prova é a mediunidade. Somente esse rapaz aí, que tem uma mediunidade fantástica. Vocês viram que o CPF foi dito. E as pessoas vão ver atrás para ver se é mesmo verdade. Pense que não vão, não. Vão atrás para ver se a coisa bate. Então, a doutrina espírita ela é fantástica, porque ela abriu, tirou esse véu, esse mistério que tinha. A gente falou de mediunidade aqui abertamente hoje, explicando a vocês como é que funciona, como é que acontece.
E uma coisa boa, uma ferramenta que Deus colocou na vida da gente para a gente ajudar as pessoas. Quantas pessoas esse rapaz ajuda com esse trabalho dele? Quantas pessoas que já perderam seus parentes, que já partiram e que têm saudade, e que muitas pessoas entram em desespero porque achando que não vai encontrar mais aquelas pessoas. Vem a doutrina espírita mostrar que nada disso é verdade, que ninguém morre, que só mudamos de plano. E você vê nas comunicações, o rapaz está lá, ainda pensando no time do coração. Então, a doutrina espírita com a mediunidade, com Jesus, ela traz para a gente novos horizontes, novas formas de encarar a vida, sabendo que estamos aqui. Eu estava assistindo hoje aquele filme Matrix, estamos nessa Matrix que chama-se Terra, estamos nesse corpo físico, vivendo momentos que vai passar, porque estamos num processo de aprendizado, todos nós aqui. Uns vão partir e outros vão chegar, mas ninguém morre. Aqui é um grande terminal de chegada e saída de pessoas. E a doutrina espírita veio, trouxe essas comunicações, trouxe essas informações maravilhosas e acabou com a morte. Acabou, gente, com a morte. A morte não existe. Não tem medo, não tenham medo do outro lado. O outro lado é maravilhoso. Você viu que ele disse, tem tudo. Tem casa, está tocando violão, aprendendo uma vida nova lá do outro lado. E a gente aqui desesperado porque perdeu. Claro, a gente sente a saudade. Eu perdi meu pai já faz 2 anos, 3 anos, vai fazer. Eu sinto a saudade dele. Mas quando eu lembro dele, eu lembro com alegria. Lembro dos momentos felizes que tivemos. Dos momentos alegres, dos momentos felizes. E que ele era uma pessoa muito engraçada, muito cômica. E que eu tive 40, 50 anos da minha vida junto com ele. E que foi maravilhoso. Agradecer a Deus pelo pai que me deu. E daqui um dia vai partir a minha mãe. Daqui um dia eu vou partir. Todos nós vamos partir. Mas vamos nos preparar com a bagagem boa para chegar do outro lado, fazendo todo o bem que a gente puder. E a mediunidade, gente, é esse mecanismo que Deus colocou nas nossas mãos para a gente fazer o bem. Para a gente ajudar as pessoas, para a gente poder dar uma palavra amiga de conforto a todos aqueles que nos aproximam. Nosso irmão Chico começou esse trabalho, Fernando do Bem continua, e tantos outros médiuns, que são bons médiuns, psicografia, sem interesse nenhum. Fernando do Bem, agora há pouco, disse que não vinha mais para o semestre, não faz a memória, não foi? Porque se cobra, ele disse que não é para cobrar nada, tem que ser tudo de graça. Não quer receber nada. A mentora dele disse, não dá mais. Por causa de dinheiro, não. Tanto que quem foi, no ano passado, se não falha a memória, Inaldo Nery recebeu a comunicação do pai dele, e lá aconteceu uma coisa interessante. Quem estava lá de fora recebeu mais comunicações que quem estava lá dentro que tinha pago. A mentora foi enfática nisso. A mediunidade é uma coisa gratuita, que deve ser dada gratuitamente a todos. Que a paz e o amor de Jesus possa nos envolver na tarde, quase noite de hoje. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje, agora e sempre. Meus irmãos, hora chegada, nossa reuniãozinha está finalizando. Obrigada, Antônio Luiz, pela sua colaboração, né, na tarde de hoje. Que possamos retornar aos nossos lares melhor do que aqui quando chegamos, né? E vou passar a palavra à nossa irmã Nancy para fazer a prece final. O passe vai ser coletivo. Os passistas que se encontram aqui presentes, tomem suas posições, né, para auxiliar a espiritualidade. E vamos acerenar, continuar nesse clima, que nossa irmã Nancy vai fazer a prece final. Senhor Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade de aprendizado que esta casa nos proporciona, pelos momentos ricos de informações e esclarecimentos trazidos em Teu nome, em nome dessa doutrina consoladora. Que esses conhecimentos, Jesus,
possam reverberar no nosso coração, que nós possamos nos fortalecer nos bons propósitos de te servir, de melhorarmos, de cada vez mais sermos pessoas conscientes do nosso papel enquanto cristãos. Que a tua paz, Jesus, envolva cada um dos nossos corações, que teu amor nos proteja, que tua luz nos guarde e ilumine, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Devolvo a palavra à irmã que está dirigindo os trabalhos, para dar os mesmos por encerrados. Obrigada, Nancy. Obrigada a vocês. Por favor, não esqueçam a água fluidificada e que possamos retornar aos nossos lares na paz do nosso Mestre Jesus. Assim seja.